Quase certamente estamos entrando em uma era de ditaduras totalitárias, uma era em que a liberdade de pensamento será, a princípio, um pecado mortal, e, mais tarde, uma abstração sem sentido. O indivíduo autônomo será suprimido até ser extinto. O romance distópico 1984, de George Orwell, frequentemente categorizado como mera ficção, na verdade, reflete eventos e temas que encontramos em muitos contextos históricos e atuais. Como Umberto Eco, autor do renomado O Nome da Rosa, salientou, pelo menos 3/4 do que Orwell narra não são uma utopia negativa, mas história. Lawrence Durrell, referindo-se ao seu tempo passado em Belgrado, capital da Sérvia, sob o regime comunista, escreveu que ler 1984 em um país comunista é realmente uma experiência, porque se pode ver tudo ao redor. Contrário ao que muitos acreditam, o totalitarismo não emerge apenas da imposição violenta de poderosos, mas sim do consentimento gradualmente conquistado das massas. Por isso, é essencial resistir a ideias totalitárias desde os primeiros sinais de sua emergência. Neste vídeo, vamos explorar algumas das características entre os sistemas totalitários do século XX e 1984 e analisar como muitas dessas características totalitárias estão ressurgindo no mundo moderno. Em sistemas totalitários, o núcleo estatal centralizado busca dominar virtualmente todos os detalhes da vida. Como o ditador italiano Mussolini bem explicou, tudo dentro do Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado. Embora o totalitarismo possa surgir sob diversas ideologias políticas, no século XX, o comunismo e o fascismo foram os principais sistemas que forneceram o suporte ideológico necessário para a implantação de sistemas totalitários. Apesar de serem frequentemente considerados opostos, tanto o comunismo quanto o fascismo exibem características semelhantes. Ambos usam a força e a propaganda para obter poder, suprimir liberdades econômicas e civis, sufocar a cultura, participar da vigilância em massa e aterrorizar os cidadãos com guerra psicológica e, eventualmente, aprisionamento e assassinato em massa. George Orwell bem explicou, referindo-se à Rússia comunista de Stalin e à Alemanha nazista de Hitler. Os dois regimes, tendo começado de pontos opostos, estão evoluindo rapidamente para o mesmo sistema, uma forma de coletivismo oligárquico. Coletivismo oligárquico significa que, apesar da aparência de controle coletivo, o poder real está concentrado nas mãos de um pequeno grupo, uma elite, em vez da comunidade. Nos sistemas políticos comunistas e fascistas do século XX e no romance 1984, o regime totalitário mantinha um controle rigoroso sobre a população através do medo fabricado. Os líderes totalitários, sejam de direita ou de esquerda, sabem melhor do que qualquer outra pessoa como usar o medo. Eles prosperam no caos e na confusão. A estratégia do medo é uma de suas táticas mais valiosas. Em 1984, as guerras incessantes entre os 3 superestados perpetuavam um clima constante de terror. Nesse cenário, não importava quem estava em conflito ou aliado a quem, pois essas alianças estavam em constante fluxo. O propósito da guerra não residia na conquista de um superestado sobre o outro, mas sim na estratégia de todos os 3 superestados de operarem nos bastidores para instaurar um clima de terror propício ao desenvolvimento do controle autoritário em suas respectivas regiões. A vigilância constante de todos os cidadãos era uma ferramenta adicional no arsenal do regime totalitário de 1984. Essa vigilância não apenas permitia um controle efetivo, mas também induzia paranoia, tornando menos provável que qualquer cidadão ousasse sair da linha. Essa vigilância era realizada, em primeiro lugar, por meio da tecnologia da teletela instalada em todas as casas e ruas. A teletela recebia e transmitia simultaneamente. É claro que não havia maneira de saber se você estava sendo observado a qualquer momento. Era até concebível que eles observassem todos o tempo todo. Você tinha que viver sob a suposição de que todo o som que você fazia era ouvido e, exceto na escuridão, cada movimento era examinado. Em segundo lugar, a vigilância em massa da população foi conduzida pelos próprios cidadãos de 1984. Cada pessoa observava todas as outras, e cada pessoa, por sua vez, era tão bem observada por todas as outras. A expressão mais inocente, uma declaração inofensiva ou um olhar sutil de desaprovação quando o grande irmão aparecia na tela era relatada à polícia do pensamento,
e tratada como um crime de pensamento ou um crime facial, como evidência de que alguém era desleal e tinha algo a esconder. É intolerável para nós que um pensamento errôneo exista em qualquer lugar do mundo, por mais secreto e impotente que possa ser, explicou o personagem O'Brien em 1984. No regime stalinista da Rússia, o escritor Alexander Solzhenitsyn, um ícone sobrevivente do terror dos gulags soviéticos, destacou a paranoia que permeava a sociedade sob o regime de Stalin. Era impossível confiar plenamente em vizinhos, amigos, colegas e até mesmo em membros da própria família, pois qualquer deslize verbal ou crítica a Stalin e ao comunismo poderia ser relatado à polícia secreta. Uma denúncia frequentemente resultava em uma visita policial noturna e a consequente condenação aos já famosos 10 anos nos campos de trabalho do Gulag. Essa forma de vigilância criou condições sociais nas quais a maioria dos cidadãos adotou a hipocrisia e a mentira como um modo de vida, como Solzhenitsyn explica em O Arquipélago Gulag, o livro com o qual Alexander ajudou a derrubar o regime comunista soviético. A mentira permanente torna-se a única forma segura da existência. Cada movimento da língua pode ser ouvido por alguém, cada expressão facial observada por alguém. Portanto, cada palavra, se não precisa ser uma mentira direta, é, no entanto, obrigada a não contradizer a mentira geral e comum. Existe uma coleção de frases prontas, de rótulos, uma seleção de mentiras prontas. Além de um estado onipresente de medo, no totalitarismo existe um estado generalizado de confusão e desorientação mental entre os cidadãos. Just Mirlo explicou: muitas vítimas do totalitarismo me disseram em entrevistas que a experiência mais perturbadora que enfrentaram nos campos de concentração era a sensação de perda da lógica, o estado de confusão. Trouxe o estado em que nada tinha qualquer validade. Elas simplesmente não sabiam o que era o que. Em 1984, a desorientação mental generalizada era estimulada pela falsificação da história e pela negação do conceito de verdade objetiva. O Ministério da Verdade era a instituição que falsificava a história. Tudo desaparecia na névoa. O passado era apagado. O apagamento era esquecido. A mentira tornava-se verdade. O objetivo dos regimes de apagar e alterar fatos históricos é eliminar da sociedade pontos de referência passados ou, até mesmo, quaisquer padrões de comparação que possam dar qualquer mínimo de lembrança de que a vida no passado fosse, talvez, melhor do que no presente opressivo. E em, no máximo 20 anos, a grande e simples pergunta: a vida era melhor antes da Revolução do que agora? Teria cessado de uma vez por todas de ser respondida. Outra razão pela qual os regimes totalitários falsificam a história é para assegurar que os cidadãos não tenham raízes históricas onde possam encontrar verdade, apoio e resiliência. No totalitarismo, informações que desafiem ou questionem a ideologia dominante são proibidas, assim como instituições como religiões que possam oferecer ao indivíduo um santuário contra a onipresença do Estado. Cada registro foi destruído ou falsificado, cada livro foi reescrito, cada imagem foi repintada, cada estátua e rua e edifício foi renomeado, cada data foi alterada. E esse processo está continuando dia após dia e minuto a minuto. A história parou. Nada existe exceto um presente interminável em que o partido está sempre certo. Em 1984, o partido introduz a nova língua, uma reinvenção do idioma inglês, com o propósito de eliminar palavras e conceitos que poderiam ser utilizados para criticar o governo ou promover ideias revolucionárias. O objetivo é confinar o pensamento humano ao que é permitido pelo partido, tornando certos pensamentos contrários literalmente inexistentes. Fora da ficção, essa manipulação pode, em alguns casos, se vestir de uma preocupação com a proteção de minorias ou de certos grupos. Por exemplo, certas palavras podem ser alteradas ou censuradas sob o pretexto de serem ofensivas ou prejudiciais a determinados grupos. No entanto, o verdadeiro motivo por trás dessas mudanças é frequentemente a consolidação do poder, a marginalização de vozes dissidentes e a redefinição da narrativa pública. A palavra duplipensar, em 1984, exemplifica isso. Refere-se à capacidade de manter duas crenças contraditórias ao mesmo tempo e aceitar ambas. É um fenômeno que se torna comum em regimes que, ao manipular a linguagem, conseguem reescrever a história e a verdade objetiva conforme suas conveniências.
Em essência, ao controlar e manipular a linguagem, os governos ditatoriais não apenas controlam a narrativa, mas também a maneira como as pessoas percebem e interagem com a realidade. Essa modelagem da linguagem torna-se, assim, uma ferramenta de controle e opressão, mesmo quando disfarçada de progresso ou proteção. Juntamente com a destruição ou falsificação do passado, uma desorientação mental generalizada é ainda mais cultivada, destruindo a crença na verdade objetiva. Isso é feito através de um programa de guerra psicológica, propagandas incessantes e intencionalmente confusas, relatórios conflitantes e mentiras flagrantes são divulgados em relatórios oficiais e através da mídia de massa a todas as horas do dia. O que é dito hoje não tem relação com o que pode ser dito amanhã, pois, como Orwell explicou, o Estado totalitário estabelece dogmas inquestionáveis e os altera de dia para dia. Precisa dos dogmas porque precisa da obediência absoluta de seus súditos, mas não pode evitar as mudanças que são ditadas pelas necessidades da política de poder. Em 1984, por exemplo, o ministro da Abundância divulgou um boletim informando que estavam aumentando a ração de chocolate para 20 gramas por semana. E apenas ontem, refletiu, foi anunciado que a ração seria reduzida para 20 gramas por semana. Será que era possível que aceitassem isso depois de apenas 24 horas? Sim, eles aceitaram. Ele estava então sozinho na posse de uma memória? Além disso, contradições, hipocrisias e mentiras formam a base da ideologia totalitária. O sistema totalitário apresenta a escravidão do indivíduo como sua libertação. Censurar informações é chamado de proteger a verdade. A destruição da cultura ou da economia é chamado de seu desenvolvimento. E a ocupação militar de outros países é rotulada como a promoção da liberdade e paz. Em 1984, o Ministério da Paz instigava guerras. O Ministério da Verdade fabricava mentiras e o Ministério da Abundância criava escassez. Na enorme estrutura piramidal do Ministério da Verdade estavam penduradas as palavras: guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. A ideologia oficial estava repleta de contradições, mesmo quando não havia razão prática para elas. Mas essas contradições não eram acidentais. O propósito desse programa onipresente de guerra psicológica é confundir a mente do cidadão médio, pois quando o cidadão é bombardeado com contradições e mentiras e vive no que poderíamos descrever como um mundo fantasmagórico em constante mudança, no qual o preto pode ser branco amanhã e o clima de ontem pode ser alterado por decreto, ele eventualmente deixa de saber o que pensar, ou até mesmo como pensar. Em um ensaio intitulado Totalitarismo e a Mentira, um renomado filósofo que foi exilado da Polônia por suas críticas ao comunismo e ao marxismo escreveu: é isso que os regimes totalitários incessantemente tentam alcançar, pessoas cuja memória, pessoal ou coletiva, foi nacionalizada, tornou-se propriedade do Estado e perfeitamente maleável, totalmente controlável, estão completamente à mercê de seus governantes, eles foram privados de sua identidade, estão indefesos e incapazes de questionar qualquer coisa que lhes é dito para acreditar. Nunca se revoltarão, nunca pensarão, nunca criarão. Eles foram transformados em objetos mortos. Em 1984, o personagem principal, Winston, consegue, durante a maior parte do livro, se manter psicologicamente fora do alcance do partido e de seu líder, o Grande Irmão, apesar do medo generalizado e da desorientação mental que o cercam. Abaixo o Grande Irmão, ele escreveu em seu diário no início do livro. No entanto, após ser preso pela polícia do pensamento e submetido à reeducação, Winston abdica de sua razão e consciência e começa a aceitar as mentiras. Ele se junta então ao culto totalitário e se torna mais um tijolo no muro do Estado Todo-Poderoso. Refletindo sobre Winston, Orwell escreve: ele não podia mais lutar contra o partido. Além disso, o partido estava certo. Era apenas uma questão de aprender a pensar como eles pensavam. O lápis parecia grosso e desajeitado nos dedos de Winston. Ele começou a anotar os pensamentos que vinham à sua cabeça. Ele escreveu, primeiro, em grandes e desajeitadas letras maiúsculas: liberdade é escravidão. Então, quase sem pausa, ele escreveu abaixo: 2 mais 2 é igual a 5. A luta acabou. Ele havia vencido a batalha contra si mesmo. Ele agora amava o Grande Irmão. O motivo de Orwell ao escrever esse livro
não foi deprimir nem promover um fatalismo apático, mas sim alertar e despertar para a ação o maior número de pessoas possível, pois Orwell entendeu como ninguém que na batalha entre o totalitarismo e a liberdade, ninguém pode se dar ao luxo de ficar de fora. O destino de cada um de nós está em jogo. E agora, seria desleal da minha parte, ou até ingratidão, não ceder 2 minutos para que ele mesmo, George Orwell, tivesse a oportunidade de deixar a sua marca póstuma em você. I think that allowing for the book being, after all, a parody, something like 1984 could actually happen. This is the direction the world is going in at the present time. In our world, there will be no emotions except fear, rage, triumph and self-abasement. The sex instinct will be eradicated. We shall abolish the orgasm. There will be no loyalty except loyalty to the party. But always there will be the intoxication of power. Always, at every moment, there will be the thrill of victory, the sensation of trampling on an enemy who is helpless. If you want a picture of the future, imagine a boot stamping on a human face forever. The moral to be drawn from this dangerous nightmare situation is a simple one. Don't let it happen. It depends on you.